Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Amém. Boa noite a todos. Com alegria, né? Mais um dia, mais uma noite, a gente reunido. E eu vou pedir para a gente começar respirando fundo e soltando, porque hoje o tema é um divisor de água, que nem eu sei como que eu vou fazer isso, né? É uma consciência nova para a humanidade, que eu vou deixar registrado. E que talvez daqui muitos anos as pessoas vão conseguir compreender isso daí. Mas, se Deus Pai pediu, assim Ele vai dar inspiração e assim será, né? Vamos respirar bem fundo e soltar. Gira teus ombros. Joga teus ombros para frente, para trás. Respira fundo, se conecta com a tua essência. Se conecta com toda a tua existência. Vamos fazer uma Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Interferência das frequências da dualidade da constituição humana. Em muitos momentos, histeria e euforia. Essa semana eu tive um chamado, vamos dizer assim, né? Não é só quando a gente está no hospital, assim, para fora, que a gente tem essa percepção divina, né? Os anjos de Deus e a conexão com o divino, o Espírito Santo em nós, ele age constantemente e a gente está constantemente recebendo informações. E aí eu tive uma expansão de consciência mesmo, de passar para vocês algo que às vezes, para mim é muito comum. Meu amor, mas às vezes, para as outras pessoas, às vezes eu entendo que eu vivo num mundo meio diferente da maioria das pessoas, né? Então, esse é um tema que talvez 10 horas de palestra não ia ser suficiente, então vai ser um breve pincelar sobre isso. No momento em que nós somos concebidos, nós temos 23 pares de cromossomos que vêm, na verdade, 46 do pai e da mãe, né? Ele vai juntando, fica só 23 de cada um, 46 pares que nos formam, que nos criam. Esses pares de cromossomos, se você for parar para pensar, como ondas de rádio, que está lá em Brasília e toca aqui, e você conecta, e se não estiver muito bem conectado com 101, não sei o que, e assim por diante, pega interferências, intercorrências, é exatamente assim que acontece conosco. Nós temos 23 pares completos numa frequência completa, aonde isso vem de forma clara e nítida, mas que vai se misturar com mais 23 que vem de um outro histórico, que vem de uma outra frequência, de uma outra cultura, de um outro processo de ancestralidade, e eles vão ter que se fundir. E eles se fundindo, vão ter que tentar achar qual o ritmo melhor para chiar menos na nossa existência. Porque senão você não consegue conversar nem com um nem com o outro. Você não vai ouvir nenhum e nem outro. Por quê? Porque eles vão fazer que nem aquele chiado de televisão que tinha antigamente. E você não escuta nada. E aí você começa a colapsar dentro de si mesmo, não compreendendo o que é que está acontecendo, que você não está conseguindo se ouvir, se compreender e se entender. Dentro desse processo, é muito interessante, porque acontece algo
que a nossa mente conversa com essa metade dessa metade, que vem de consciência, né? E inconsciência, porque a sua subconsciência são as coisas que você vem registrando ao longo do seu processo de existência, que se dá antes de você nascer. O período que você está lá na barriga da tua mãe, né? Você já está registrando tudo. A criança nasce com trauma, com bloqueio, com dores, e isso está só no subconsciente. A sua consciência e a sua inconsciência será registrada só depois do seu nascimento. Quando a gente está dizendo isso, eu estou dizendo para vocês que a sua consciência fala e a sua inconsciência responde. Vou pegar este caminho. Não vou pegar porque está ruim. Porque quem discutiu com quem? Vou xingar aquela pessoa. Melhor não falar, você vai ser mandado embora. Olha lá, ó. Quem que está trazendo essas frequências aqui de comunicação? Geralmente vem de históricos que você já está armazenando e que você traz de coisas que você viu, viveu, isso é cultural. Só que é também do que você traz de pai e mãe. Porque o que você vai ser dali para frente vai estar registrado no teu subconsciente. E você vai começar a peneirar o que é melhor para você e o que não é adequado para você. Só que até a gente conseguir compreender isso e começar a entender que eu vou viver uma montanha russa de emoções e tá tudo bem. Eu não estou bipolar, eu não estou com problema, eu vou viver medos e inseguranças. Se eu venho de duas concepções de frequências diferentes e eu sou o resultado de essa dualidade perfeita, porque se os fiozinhos não encaixarem perfeitos durante a concepção, o feto não vai chegar. Ele não vai sair da fórmula de mórula e embrião, né? Então, essas dualidades, que veio daqui, elas vão ter em mim processos de intercorrência. E elas vão falar totalmente diferente. Uma hora é a minha origem japonesa que está falando. Outra hora é a minha alemã que está falando. Eu vou ter gosto, eu vou ter sentimentos, eu vou ter sensações totalmente diferentes. E eu não posso condenar um ou outro. Porque se eu condenar um ou outro, eu estou criando o meu caos interior. Eu estou entrando em colapso dentro de mim mesma, porque não estou conseguindo saber discernir qual é que está falando agora e quem eu deixarei falar agora. Às vezes, quando a gente entende esse processo, você pode passar e deveria, não é nem às vezes, deveria ser sempre, aprender a colher. Qual é o lado que está falando agora? E às vezes um lado nosso fala numa fragilidade, num medo, numa insegurança muito grande. Mas o meu outro lado, que é muito forte, que vem da outra parte da constituição humana, dessa dualidade, né? Um vem lado A, outro lado B, um vem da histórico, ancestralidade do pai, o outro vem histórico, ancestralidade da mãe. É muito forte, eu critico esse. E eu não acolho, ele fica triste. Mas ele é a minha constituição. Agora pensa comigo. Se você é a frequência exata de metade do pai, metade da mãe, toda vez que você condena ou castiga seu pai, você está condenando e castigando metade sua. E toda vez que você faz isso com a sua metade da sua mãe, esse é outro lado que você está xingando também, condenando. Olha que incrível. Se o ser humano começasse a entender o que é essa constituição criada nele, que acaba trazendo informação tão diferente de um ponto do outro, um lado meu onde eu estou emotiva, e eu posso falar, tá tudo bem, eu posso acolher, e no outro dia eu acordo com uma força, com uma vontade, e com uma certeza que eu vou dominar o mundo, e eu posso falar, hoje você tá fera, vai lá. Eu não preciso deixar que essa outra
parte minha fragilize isso. Assim como eu não preciso que este outro lado, que fala numa força, numa frequência muito maior, condene quando eu estou me sentindo mais vulnerável. E eu posso dizer que está tudo bem, que não tem problema algum, eu posso ser essas duas versões diferentes. Né? Quando você começa a entender isso, você começa a se aceitar, se amar, se respeitar e tirar o que você tem de melhor de cada uma dessas duas versões tua, permitindo que esta interferência da dualidade da constituição humana traga para você o potencial máximo daquilo que você pode ser, sem se reprimir, se condenar, se culpar, se cobrar e se castigar. E isso é uma expansão de consciência, aonde você aprende a lidar com você sem ser brigando. Quando eu entendo que eu vim de dois extremos, e tá tudo bem que às vezes um é histérico e o outro é eufórico, tá tudo certo. Eu entendo que os dois juntos podem ser o meu ponto de equilíbrio, como uma gangorra. Eu não preciso estar brigando, condenando, dando de dedo dentro de mim mesmo o tempo todo. Porque muitas vezes é isso que a gente faz. E a vida não vale nada, é um piscar de olhos. Você pode hoje estar aqui e amanhã você não sabe. Não perca tempo brigando com você mesmo. Não perca tempo se condenando. Não perca tempo se criticando. Não consegui, amanhã eu consigo. Não deu certo hoje, amanhã vai dar. Porque às vezes é só o fato de você dormir e no outro dia você acorda na outra extremidade tua. E aquilo que era um problema já deixa de ser, e aquilo que estava tão difícil passa a ser fácil. Agora, para isso, eu preciso ter paciência e tolerância para que esta virada de chave aconteça. Quando eu começo a entender que eu não preciso me assustar com este padrão e nem ter medo desse. E que são duas vozes que estão falando, porque é como se fosse... Sabe quando aqueles rádios antigamente pegavam perfeitamente duas ondas de rádio? E daí ele falava, passava a notícia desse, mas ele também passava desse. E daí você ouvia aqui, mas você também conseguia compreender a da outra rádio? Não era um chiado? É da nossa época, sim, né? Os mais jovens não sabem, mas isso existia, sabe? Na rádio, né? Quem tem mais idade sabe. Às vezes a gente conseguia entender perfeitamente. É como se eu estivesse dizendo para vocês que neste momento vocês estão conversando com a metade do teu cérebro e a outra metade do teu cérebro perfeitamente sem discutir. Só prestem atenção para quando conversar não criar uma DR entre vocês mesmos. Porque a nossa dualidade de constituição ela já traz extremos. E isso é para tudo. É noite, dia. É noite e dia. O bem e o mal são dois caminhos o tempo todo. É sal e açúcar. É terra e água. É ar e fogo. Porque fogo sem ar não existe também, gente. Tá? Ó, é o tempo todo dois caminhando junto. Agora, se nós for brigar e discutir, nós vamos ter um sério problema aí. Converse sem brigar. Não dê de dedo em você mesmo. Não se condene, não se castigue. Tente se compreender. Se eu tenho duas vozes que vão falar o tempo todo comigo, eu só vou colapsar se eu permitir que uma fale sozinha, gritando na minha mente. Tanto histeria quanto euforia, elas têm a mesma intensidade e vão desgastar de você do mesmo jeito.
A Usain Bolt, o cara lá que corre rápido, o nome dele deve ser isso daí. Usain Bolt, quem conhece? Acho que é isso, né? Ele corria rápido, o mais rápido do mundo, mas porque ele corria 50 metros. Põe ele para correr meia maratona, quero ver. Ninguém consegue numa velocidade daquela por muito tempo. Então, quando você começa a entender que tanta euforia e histeria talvez seja uma velocidade que eu não vou dar conta por muito tempo, eu vou começar a compreender que eu preciso achar este ponto de equilíbrio em mim mesmo. Conversar com as duas extremidades. Uma hora falar que raiva da vida. Por quê? Por que você está com raiva da vida? O que está acontecendo hoje? Olha como a gente, às vezes, entra em colapso porque não sabe conversar conosco mesmo. Não sabe se questionar, entendendo que talvez esta extremidade hoje minha acordou um pouco mais intensa. E ela estando um pouco mais intensa, ela vai querer falar um pouco mais alto. E eu posso perguntar para ela por quê? O que não tá bom? Mas do que você realmente está acontecendo, ou do que você realmente está tendo medo, do que você realmente está se incomodando, o que você realmente não está gostando aqui. Gente, faz o teste. A outra metade vai responder, porque você é a dualidade de constituição. De um só você não é feito. Não adianta plantar se não tiver água. Não vai nascer. Não adianta, só do sol seca, só do escuro, só da noite, não cresce. Eu preciso saber lidar com esta necessidade dos dois lados meus. Eu preciso ter, eu não vou matar nenhum deles, porque se eu matar, eu também não cresço e eu também estaciono. Aprender que tá tudo bem, eu não preciso querer renegar totalmente um lado meu. De certa forma, tem coisas que a gente passa que são doídas, que são intensas e que não nos fazem bem. E que seria muito mais fácil a gente dizer e falar assim, então, corta. Não quero mais, vou fingir que não tenho esse lado. E detalhe, tá? Isso até para quem não conheceu seu pai, não conviveu, não teve sua mãe. Não quer dizer que não tenha duas frequências agindo sobre você. Senão teu corpo não teria sido constituído, não teria concepção. Independe de conhecer ou não. E o interessante é que se a gente não conhece, a gente não tem ponto de julgamento, né? O que eu trago disso? O que eu carrego disso? Você não precisa saber. Você não precisa ter ciência disso. Você só precisa não julgar você. Porque não existe julgamento sem condenação. Se eu estou julgando, no mínimo, a possibilidade de erro eu estou tendo. E ninguém entra dentro de um tribunal para passar por um julgamento se sobre ele já não está o peso da culpa. Mesmo que ele seja inocentado lá na frente, todo mundo vai falar, então, você viu? Falaram o quê? Portanto, cuidado com o julgamento e com o auto-julgamento. Ele é o início de uma condenação. E uma condenação é uma culpa que vai ser carregada sobre você. E muitas vezes que você nem fez. Quantas vezes calúnias foram lançadas e mesmo que se prove depois que não era verdade, a pessoa carrega o peso sobre aquilo. E a gente acaba tendo que daí ter que ressignificar tudo isso depois. E muitas vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Qual a lógica de você mesmo se condenar, se culpar? Já não basta o mundo que faz isso por você? Entender que eu tenho
consciência e inconsciência, que a mistura disso vem da minha ancestralidade, porque consciência é tudo que eu estou vendo, vivendo, e inconsciência é tudo que eu registrei da consciência no primeiro momento. Ação prática do seu corpo. Gritou, eu grito também. Se eu correndo, eu corro também. Sabe aquelas coisas assim que do nada, se vem rápido, você fecha o olho? É a sua inconsciência agindo. Porque a sua subconsciência, ela vem de padrões emocionais registrados, traumáticos, que vão desencadear ações que a sua inconsciência vai trazer para a consciência para você reagir. Mas isso é de coisas vividas. Consciência e inconsciência já nasce concebido. Vem dessa dualidade. Muitas vezes a gente vê, principalmente dentro de processos culturais, né, países, onde a criança já nasce aprendendo a comer com pauzinho. Aquele negócio de japonês, né? 2 aninhos. Como é que pode uma coisa dessa? Inconsciência, que foi registrada na consciência, na concepção dessa criança. Certo? Costumes de países, assim, que nem alimentação. Gente, pensa nascer lá no Polo Norte, tem que estar muito na consciência e na inconsciência. Porque não são padrões emocionais necessariamente, mas são padrões de ações. Por isso que essas interferências acontecem na nossa existência, porque o teu subconsciente muitas vezes não sabe por que está passando, o que está acontecendo. Você sente um desconforto, uma agonia, um mal-estar, mas você não necessariamente sabe por quê e não sabe de onde vem. Já a sua consciência e a sua inconsciência sabe exatamente por que está agindo. Manga com leite mata. Matava mesmo. Porque a sua inconsciência acreditava. E veja, não necessariamente era. Mas se é aquilo que eu realmente acredito e conheço, isso vai ser verdade para mim. E sendo verdade para mim, não adianta o outro falar. Eu não vou conseguir ressignificar até ter uma expansão de consciência, aonde eu traga a parte prática de provar, igual São Tomé, tá? Ver para crer, de que não é real. Isso daí é passar informação para o subconsciente, para mudar a inconsciência da consciência do ato que eu vou ter. Agora, se isso é um processo que vem de parte genética, de parte hereditária, e hereditária é totalmente diferente de genética, porque genética não há nada que você possa fazer. Vai ter aquela característica, seja positiva ou negativa, olho azul ou olho preto, não vai adiantar fazer nada. Já a hereditária, você pode dominar e você pode cuidar, você pode se prevenir e não necessariamente você desenvolver. Olha, até na nossa Constituição, nós temos dualidade de escolha. Escolha o caminho certo, escolha o falar certo, escolha o acolher certo, entendendo que está tudo bem eu ter 2 extremidades. Eu só não preciso criar o caos e viver totalmente em uma ou em outra. Eu posso achar o ponto de equilíbrio de mim para mim mesmo e não me condenar mais. E não me castigar mais. E não apontar dedo para dizer nem que um lado, nem que o outro está errado. Alguma dúvida? Alguém quer fazer perguntas? Alguém entendeu alguma coisa? Não é que vai que, né? Não, ninguém tem pergunta, gente, porque, né, até cair a ficha e nós absorver o que foi falado. Alguém tem dúvida, gente, de verdade? Pare e pense. É que eu falo, mas eu sei que assim, até para entender, ela vai levar um tempo, né, Sandra? Mas vocês vão entender. O conteúdo foi passado.
Gente, é a coisa mais linda a concepção de um bebê. Olha que coisa mais linda. Pai e mãe, ó. Perfeitinha! 23 pares de um e de outro. Já nasce com as calmas, viu? Papai, papai! É. Gente, é sobre isso que eu tô falando. Ela nasceu da constituição perfeita de um e de outro. Ela vai trazer no histórico dela características que são da história dele, da família dele, da ancestralidade dele, assim como vai trazer da dela. E a gente precisa aprender a lidar com isso, sem achar que isso é um problema, que isso é algo errado. A diferença que nós trazemos de um e de outro é o que nos faz único e perfeitos aos olhos do Pai. Porque é perfeito. Deus Pai não erra nunca. Então, se fosse erro, não seria. Pode fazer, amor. Eu queria saber se dessa dualidade que a gente carrega, a parte que possa ser tóxica de uma dessas duas dualidades, se a gente vem trazendo esta parte na dualidade para fazer a cura desse processo em nós e dos nossos ancestrais. Porque eu dou um exemplo aqui que tem muitas pessoas que vêm, às vezes, filho ou filha de pai, mãe narcisista, né? E aí eu queria entender esse processo, como funciona quando eu trago essa dualidade. E aí se eu venho com essa missão de curar em mim e curar nos meus ancestrais. Perfeito. Gratidão, Pri. Assim, se nós estivéssemos falando de psicopatia, eu diria para você que você iria trazer, sim, um histórico onde você teria que desenvolver a cura para se libertar de um padrão. Tudo é possível. Não existe uma doença, principalmente se tratando de campo psicossomático, psiconeurológico, que não possa ser dominada, que nem aquele sapatinho das japonesas que criava os pezinhos daquele jeito. Você põe dentro de uma caixa e você consegue, sim, conter esses impulsos, mas tem que ser um trabalho feito dia a dia, digamos, né? É um trabalho constante. Mas isso, se nós fôssemos falar dessa psicopatia e, de certa forma, a esquizofrenia, que também é uma característica, Alzheimer, que daí já entra no físico e daí já sai desse padrão só psicossomático, tá? Agora, narcisismo, mãe narcisista, ela cria um codependente, você não nasce dependente, mas você vai se tornar desde bebezinho dependente. Agora, narcisismo é como se fosse uma birruga que a gente pode desenvolver ou não. Você desenvolve o narcisismo, né? O narcisismo, ele não nasce com você. Então, não necessariamente seja da dualidade da constituição, e sim de um processo traumático de mãe ou de pai, que quando pequeno se sentiu, geralmente antes dos 9 anos, tá? Foi muito humilhado, foi muito pisado, e aí ele quer se reforçar em cima do filho. Aí ele nasce um codependente, porque ele vai escolher um para se focar. Agora, narcisismo não existe se não tem um codependente dele, gente. É tipo assim, ó, o dia sem a noite, né? Entende? Não tem como. O narcisista sozinho que não existe. Não existe narcisista sozinho. Ele vai ter que arranjar nem que seja um vizinho, nem que seja o tio da padaria. Você não tá rindo? Mas é verdade. Ele precisa de alguém. O que alimenta o narcisismo é isso que vem de fora para cá. Agora, a partir do momento que eu tenho consciência disso, aí entra no que você falou. Tem como curar? Total. Porque nós somos a nossa cura. E aí vai para o subconsciente. São as nossas emoções regidas por essa nossa vivência, nós escolhendo ser a cura, mas aí eu trago do subconsciente emoções que eu trago para minha consciência,
E aí eu tenho uma expansão de consciência com lucidez e compreendo que apesar de eu ser a constituição desta dualidade, esta dualidade criou um inteiro, um só e inteiro. E eu sendo só e inteiro, posso escolher aquilo que é melhor para a minha constituição, mas aí sem condenar nenhum dos dois extremos meus. Porque se eu estiver brigando com um deles, eu estou, tudo que eu aceito eu liberto, tudo que eu rejeito eu aprisiono. Certo? Então quando eu aceito, né, amor? Entendeu? Eu liberto, mas eu me liberto de ser um codependente criado por um narcisista. E aí eu entendo que isso é um problema deste outro ser da minha mãe, do meu pai, da minha avó. Já não é um problema meu mais. Aí eu curo a minha ancestralidade a partir dali. Porque pensa assim, que quando a gente fala de família, ancestralidade, filhos de Abraão, né, que a Bíblia trazia muito isso, as suas gerações serão abençoadas ou amaldiçoadas, eu estou dizendo que a gente nasce assim num guarda-chuva enorme, tudo furado. Mas estamos lá, tudo nós, familiares, que vem vindo. A gente traz características de até 7ª geração muito forte, tá? Então de avô, bisavô, trisavô, tetravô, né? A gente traz até a 5ª geração muito forte, para coisas positivas como para coisas negativas, até doenças que são puladas às vezes 3, 4 gerações e cai lá, certo? Isso é genético, não tem, teoricamente, no físico, nada que você possa fazer. Agora, no emocional e espiritual, eu sou único e exclusivo. Eu tô dentro desse guarda-chuva aqui, ele tá tudo furado. Mas a partir do momento que eu tenho uma expansão de consciência e eu liberto uma cura, eu pego uma capa de chuva e coloco em mim. E a partir dali, todos desta linhagem aqui, eles podem ver isso. E aí eles podem escolher fazer o mesmo ou não. Aí eu posso estar debaixo disso, mas eu já não me emporcalho mais com isso. Eu já não vou mais estar sofrendo as consequências de estar debaixo desse guarda-chuva todo furado. Agora, aí é livre arbítrio dos outros escolher pegar esta consciência que alguém traz, e muitas vezes a gente traz por missão, quebrar padrões, e Deus escolhe e fala assim, você vai lá, que nem Abraão, que nem Moisés, que nem Davi, que nem Jesus, que veio e pagaram um preço, mas libertaram vários, porque trouxeram uma consciência de escolha. Eu posso escolher, não quer dizer que eu nasci daqui, filhos de Caim, nem todos foram condenados. Por quê? Porque escolheram diferente. Né? Então, a gente pode em todos os momentos, todos os dias, escolher sair debaixo deste lodo que todo mundo da família caminha. Eu falei, bom, vou sair. Ainda vou largar aberta a porta do chiqueirinho ali. Falar, gente, quem quiser vir, venha também. Mas eu não tenho como obrigar ou fazer o outro vir, mas eu deixo a porta do chiqueiro aberta. E a partir dali, todos que quiserem vir e sair também, vão poder sair, porque o caminho foi aberto. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Entenderam o que eu respondi? Não entenderam? Esclareceu? Não esclareceu? Porque às vezes eu falo, né, assim, meio... Eu tento contar historinha, né, Naka, mas... Conseguiu compreender, amor? Sim. Mais alguém, gente? Quem está assistindo online? Tudo certo? Ok, então nós vamos dar seguimentos aos trabalhos da noite, vamos para a segunda parte, né, do processo de terapia, terapêutico, tratamento. Aqui é um grande hospital espiritual de alma, de espírito, de físico. E a gente vai dar seguimentos aos atendimentos, mas antes, eu quero que a gente faça uma oração. Mas eu quero que nesse momento, você pare e pense qual é o lugar disso tudo que eu falei para você nessa noite, para os que estão nos assistindo online, para os que vão assistir na internet ainda, quando o vídeo subir para o canal. O que foi que vocês acessaram de vocês que precisa ser ressignificado,
que muitas vezes a gente tem essa consciência de que precisa realmente ser liberado, porque está me prendendo, porque atrasa a minha caminhada, porque muitas vezes eu estou discutindo comigo, porque muitas vezes eu estou brigando comigo, porque muitas vezes eu ainda estou entrando em conflito, que eu não estou conseguindo conversar comigo mesmo, compreender de mim mesmo, que eu não estou sabendo como lidar com minhas emoções, como conversar com minha mente, como conseguir encontrar paz interior, como conseguir achar o meu caminho, a minha digital. E eu quero que você tente pensar aonde está essa dificuldade, aonde está isso que te aprisiona, aonde está o que está prendendo sua vida. E muitas vezes, não é só no nosso emocional, às vezes a gente sente no nosso corpo. É dor física, é limitação física, porque a constituição da dualidade humana é no físico, né? Aí, esse processo do espiritual fica para uma outra vez, tá, gente? Que é uma outra consciência de concepção, né? Mas aonde está o que está te prendendo e não está te fazendo bem? Aonde é que você sente que entupiu e não flui e não está indo? Fecha os teus olhos. Você que está nos assistindo online, fecha os teus olhos aqui, fechem teus olhos e tentem sentir no corpo de vocês, ao redor de vocês, os que estão nos assistindo depois no canal do YouTube. Também tenta se conectar com a tua essência, perceber teu corpo, teu coração batendo. Aonde está o que está pesando em você e que você precisa liberar e que você precisa soltar, que você precisa que isso seja ressignificado. Aonde está te aprendendo, te condenando, te culpando? Aonde é que você não está conseguindo saber lidar direito, em paz consigo mesmo? Se for algum lugar físico, eu quero que você vá lá com a sua mão e dê pequenos toques. Muitas vezes é no nosso cardíaco que a gente sente. Pequenos toques. Se é na tua cabeça, seu pensamento, seu joelho, seu braço, sua perna, seu pescoço. Aonde que é? Pequenos toques de liberação. Com as pontas do dedo, como se você estivesse dedilhando ali. Pequenos toques. Libera isso daí. Libera seus pensamentos, suas condenações. Libera, respira fundo, dando pequenos toques. Pequenos toques, aonde é que você pode estar sentindo que isso muitas vezes está prendendo, trazendo dores, porque dores são formas de condenações e de aprisionamentos do nosso físico, que às vezes não permite, é quase um auto-boicote consigo mesmo, que não permite você fluir na vida. Respira bem fundo e solta, bem fundo e solta. Mentaliza você soltando, quem puder empurrar os dedos para baixo, chacoalhar as mãos, soltar os braços, vai soltando, gira teus ombros para baixo, para cima, para um lado, para o outro, solta. Expande quando você respira, permita que isso seja limpo, que isso já não esteja mais no teu campo. Mentalmente repete comigo que neste momento você escolhe soltar e liberar toda a rivalidade, a discussão que está tendo entre as duas polaridades que existem na nossa concepção. Que você compreende nesse momento que existe, sim, uma frequência totalmente diferente de um campo e de outro. Mas que essa diferença de frequência não precisa mais ser a intercorrência que esteja trazendo peso e aprisionando a sua vida.
que neste momento você pode escolher viver em paz, em harmonia, aceitando para poder liberar até aquilo que muitas vezes você, renegando, aprisionou. Que hoje você é solto, que hoje você é liberto, que hoje você pode viver de forma totalmente leve, que você sabe o que é melhor para você, que Deus vai te dar sabedoria para saber qual é o melhor caminho que você deve seguir. Você sabe que através da perspectiva do Deus Criador de tudo que há, Ele vai saber conduzir seus passos, que você vai se sentir amado, que você sabe como é se sentir livre e liberto, que você sabe como viver uma essência do dia a dia em harmonia consigo mesmo. E que sendo assim, você está pronto para seguir em frente, de forma leve, de forma tranquila, de forma serena, de forma a encontrar o teu melhor caminho para todo o sucesso que Deus Pai tem preparado para cada um de nós. Assim é, assim será e assim está feito. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim nós damos seguimento aos trabalhos dessa noite. Boa noite.